Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 14. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre xamanismo e entender melhor esse universo tão fascinante de cura e magia. Isso mesmo, magia. Magia é uma palavra que, para a maioria das pessoas, pode carregar uma conotação negativa e não científica. Mas que com um pouco de entendimento, um pouco de conhecimento, você entende que esse universo mágico está totalmente amparado às leis universais, às leis naturais, leis que foram decodificadas pelos nativos ancestrais através da observação e da prática, né? E a verdade é o seguinte, gente, a verdade é que, infelizmente, com o passar do tempo, nós transferimos o nosso poder cognitivo de evolução pessoal, evolução social aos líderes políticos, aos líderes religiosos, às religiões, aos estrategistas de marketing, não é mesmo? E aí fomos perdendo a nossa identidade primal coletiva. E aí fica aquela pergunta: quem somos nós? O xamanismo, eu acredito que seja um resgate ao nosso poder ancestral de tomar iniciativas mais acertadas, mais alinhadas com a nossa natureza intrínseca e nos ajudarmos a nos tornarmos senhores de nós mesmos. E esse é o objetivo da nossa existência, não é mesmo? E o que o xamanismo tem a ver com Liberdade Natural, que tem a ver com esse canal, que tem a ver com esse podcast, que tem a ver com o meu trabalho, enfim, absolutamente tudo. Tudo. Porque é exatamente isso que eu tenho buscado ao longo desses anos, que é retomar o meu poder original, né, o meu poder pessoal original, e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo através de práticas também ancestrais, como o jejum, como a Ayurveda, como a meditação ensinada pelos yogis, né? E os primeiros indícios do xamanismo vai ainda muito além da Ayurveda, que já é milenar, vai muito além do yoga, que também é milenar. O xamanismo, ele vem ainda muito lá atrás e que, segundo os historiadores, datam cerca de mais de 30 milhões de anos, ainda na época paleolítica. Então, imagina que a prática xamânica deve ser uma prática bem simples, não é mesmo? Rudimentar, simples, fácil, ao ponto de essa ser desprezada, e é isso que acontece. Mas na simplicidade é que mora o desafio, não é mesmo? Eu vejo que a simplicidade está cada vez mais distante de nossas vidas. Esse é o maior desafio, retomar a simplicidade. E nós vamos falar também sobre um outro assunto, não menos importante. Nós falaremos sobre a ayahuasca, a bebida sagrada de poder, muito considerada entre os povos nativos, com o objetivo de viabilizar as jornadas xamânicas, que seriam a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, vamos desmistificar e alertar sobre o uso indevido dessa substância, muito utilizada pelos jovens no Brasil. Então, para entendermos mais sobre isso, nada mais justo, nada mais incrível do que conversar com uma legítima xamã e terapeuta xamânica, cujo trabalho eu tenho grande respeito
pela sua seriedade, pela sua honestidade e pelo altruísmo em oferecer instruções sobre xamanismo no seu recente canal no YouTube. Eu vou, no final desta entrevista que nós vamos ter com ela, eu vou divulgar para vocês o link, tá? Tanto no Instagram, como no YouTube, como no próprio podcast, tá? Para quem acessar o link do podcast. Agradeço muito as perguntas que foram enviadas pelos meus seguidores no Instagram e nós vamos tentar responder todas hoje. Então, vamos receber a nossa convidada, Shirlene Moura. Ela é xamã, terapeuta xamânica, facilitadora de cursos de xamanismo e formação de terapeuta xamânico. Ela recebeu a sua iniciação em 2007 e hoje é coordenadora das rodas xamânicas da Casa do Consolador, em São Paulo, que foi fundado pela doutora Mônica de Medeiros, cujo trabalho eu tenho imensa admiração e respeito, e foi através dela que eu cheguei até a Shirlene. Shirlene, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Nathalie, obrigada a todos. Bom dia, né? Bom dia. Para mim é uma grande honra estar aqui, ter sido convidada por você e estou à disposição, né? Para mim eu tenho muito orgulho e muita honra de poder estar trilhando este caminho e no que for possível a gente responder as dúvidas e auxiliar as pessoas, estou à disposição. Muito obrigada, vai ser incrível mesmo essa conversa, porque é um assunto que eu sinto que a gente está em dívida, de uma dívida de mais de 30 milhões de anos, né? Então, vamos lá, o que é o xamanismo? Quais são os objetivos do xamanismo? E aí, já uma pergunta de uma internauta aqui, o que a gente busca no xamanismo? O xamanismo, ele não é uma religião, ele não é uma seita. O xamanismo, eu costumo dizer que ele é uma forma de vida. É quando a gente começa a se transformar, começa a fazer o nosso retorno às energias naturais, né? Começa a se reconhecer como parte integrante do mundo, do universo. E quando a gente se reintegra, a gente reconhece, a gente resgata o nosso ritmo. Então, como você mesma disse, o xamanismo começou lá atrás, né? Praticamente com o planeta, com os primeiros seres habitados que habitavam aqui, né? Então, já vem eles trabalhavam muito esta energia, essa forma de se conectar. Então, toda forma de cura originada de povos nativos é o que a gente hoje em dia entende como xamanismo, né? Certo. E como você entrou para o xamanismo e como foi a sua iniciação? Eu entrei assim, quando eu entrei para o xamanismo, eu já trabalhava lá na Casa do Consolador, eu não tinha a mínima ideia do que seria xamanismo, né? E a Mônica um dia escolheu um grupo de pessoas e falou: olha, vocês vão, a gente vai começar aqui na casa um trabalho de xamanismo e vocês vão fazer a iniciação. Eu não tinha a mínima ideia do que era e do que eu tinha que fazer, mas como era a Mônica falando, ok, vamos lá, né? E eu tomei um grande susto quando ela voltou da iniciação dela, que ela foi primeiro, e quando ela começou a contar tudo que tinha acontecido, o processo de iniciação e mais a ayahuasca, eu assustei muito e num primeiro momento eu recuei, né? E não queria ir fazer. E aí depois, a muito custo, acabei indo e foi o meu ponto de transformação. Ali a mudança começou a acontecer na minha vida e venho processando até hoje. É um trabalho de cura constante, né? Trabalho de cura constante. Então, o xamanismo ele requer manutenção diária. É isso? Porque você passa a mudar a sua forma de encarar tudo.
né? Tudo que acontece, desde um simples dia mal começado até essa pandemia toda que está acontecendo no mundo, a gente Uhum, vai mudando o nosso olhar sobre tudo isso, né? uhum, certo. E o que define um bom xamã? Ou melhor, quais as qualidades que devemos buscar num xamã e ter certeza que estaremos em boas mãos? Olha, eu acredito que o ponto que nós temos que olhar é ver sempre isso, não só no xamanismo, né? Se a pessoa pratica aquilo que ela fala. Hum, Então, se ela fala sobre um determinado assunto, se ela prega uma determinada forma de vida, a primeira coisa é a gente ver se realmente a pessoa faz aquilo, né? Então, se ela faz, a gente já tem um meio caminho andado. E a gente precisa prestar atenção, porque xamanismo não é oba-oba, né? hum, É uma proposta séria, então tem muita gente hoje usando disso comercialmente, isso, fazendo promessas que não são factíveis, que não são fáceis de serem cumpridas, né? Até porque o xamã, ele não vai fazer nada por você. O processo é sempre seu. Então, o que sei. você precisa é ter um bom suporte, né? Uhum. Eu entendo que um bom xamã seja nessa linha, né? Entendo. Tivemos até uma pergunta da Maiara no Instagram. Ela tinha perguntado qual era a sua opinião sobre os xamãs de Instagram. Então, acho que deve estar um pouco dentro disso, né? É dentro desta linha, né? É, tem Hum, muita gente se aventurando. hum, Então, um dos princípios do xamanismo é que primeiro você começa a mudar, você começa a fazer a sua autocura, fazer o seu processo, e aí hum. então você começa a estender a mão para trazer os outros para caminharem com você. Sim, Então, agora, fazer textinho bonito, é, fazer propostas de levar substâncias psicoativas para fazer as pessoas terem uma visão psicodélica para ter um barato, isso hum, não é xamanismo, né? bom, ótimo. E quando a pessoa ela procura o xamanismo ou as rodas de xamanismo, o que que ela precisa ter em mente? Olha, quando a pessoa procura, a gente geralmente tem dois grupos. Tem aquela que é levada e ela chega lá e olha e vê que não é aquele mundo cor-de-rosa que ela imaginava. Hum, E tem aquela outra que ela busca uma mudança, que ela ainda não sabe o que ela precisa fazer, mas que ela está procurando, ela está tateando um caminho. Então aí ela vai, erra, acerta, como todos nós, né? Você faz uma tentativa aqui, deu certo, ok, faz outra, não funcionou, recua um pouquinho. Então ela precisa ter essa disposição de querer mudar e entender que não é você só ir lá tomar uma bebidinha e está tudo resolvido. exatamente, exatamente. Talvez pelo fato das pessoas estarem morando na cidade ou com a agenda cheia, você acha que isso acaba influenciando as pessoas a buscarem meios mais rápidos de cura? Sim, sempre, né? Porque essa vida de cidade, essa vida urbana, ela acaba fazendo a gente ter urgência em tudo, a gente quer resultado imediato. Exato. Então, para um resultado imediato, principalmente pessoas que estão ou acostumadas a tomar medicamentos, ou pessoas que já se encontram em outros vícios para poder ter esta fuga. Então, num primeiro contato, muitas vezes, o que elas buscam é isso, é este resultado imediato. Então, eu faço a ingestão de uma bebida, não buscando a minha transformação, mas buscando fugir daquele momento que eu estou vivendo.
exato. E eu tinha até uma pergunta aqui de um internauta que me fugiu, mas eu acabei de lembrar. Ele tinha perguntado se tomar o ayahuasca em conjunto com uma outra medicação faria mal. Olha, pelo que eu tenho acompanhado do pessoal que tem feito, fazendo a ingestão de várias medicinas, como é chamado, ao mesmo tempo, Uhum. eu não consigo entender qual é o benefício que isso traz, porque são processos totalmente distintos um do Uhum. outro, tá? Então, o princípio de você ingerir a ayahuasca e lá do comecinho, lá do Acre, né, dessa divulgação toda, é você entrar num processo de introspecção e de fazer buscas, de fazer descobertas. Então, quando você faz uma mistura de diversas medicinas, você pode acabar não conseguindo ou não tendo um aproveitamento total de todas, né? Certo. Então, Então, é uma escolha que a pessoa deve fazer, né? O caminho natural ou o caminho, vamos dizer, farmacêutico. Seria isso? eu não sou contra bebidas, tá? Não sou É, contra medicinas. certo. Para mim foi importantíssimo num dado momento da minha vida. É, houve uma transformação muito grande quando eu estava na força da ayahuasca, na minha primeira vez que eu tomei. Sou muito grata. Sempre que eu senti necessidade, já tomei mais de uma vez, já Uhum. tomei o achuma também, que é a bebida andina. Então, não sou contra a ingestão dessas bebidas. Eu só entendo que deve ser feito dentro de um processo iniciático, Uhum. dentro de um ancoramento energético muito forte, porque a gente vai em busca de sombras nossas muito profundas, muitas vezes coisas muito fortes vêm à tona e a gente precisa ter um suporte, a gente precisa ter um amparo. Então, o que eu entendo é que a gente não pode fazer disso uma diversão de fim de semana, tá? Maravilha. Ai, fico feliz de você bater nessa tecla, porque realmente eu tenho acompanhado alguns jovens até me procuram por às vezes achar que eu esteja associada com xamanismo, com a ayahuasca, talvez porque eu trabalho com a Ayurveda, então eles pensam que Ah, estejam associados, mas eu não entendo nada desse universo e eu estou muito feliz de aprender aqui com você. E poder estar orientando as pessoas que me procuram, finalmente. é isso, né? Porque eu acredito que seja muito difícil, Shirlene, encontrar, vamos dizer, xamãs ou pessoas que estão no caminho da verdade, que estão ancoradas realmente numa base sólida, que não estão buscando o comercialismo. Então, quando a gente encontra uma pessoa que está totalmente no caminho do bem, a gente precisa ouvir e respeitar esse conhecimento, porque pode trazer muitos danos, né? Muitos danos, Sim. essas ingestões que muitas vezes compram pela internet e tomam no final de semana mesmo, como você disse. E aí tem uma internauta aqui também que pergunta, né? A Haline, ela disse o que como nós, de novo, né? Como nós devemos ver o ayahuasca, eu acho que você já respondeu isso. E o que você acha do rapé, Santa Maria e Sananga? Não sei o que é. É, na verdade, assim, a ayahuasca é uma bebida, a bebida dita enteógena, né? Que Uhum. ela nos proporciona essa conexão com Deus, né? Então, ou é o vinho das almas, como é chamado, que a gente vai até a morte e retorna. Então,
não é um processo, nunca, em hipótese alguma, para ser feito sozinho em casa, né? Comprado pela internet. Então, isso não deveria, eu acredito que seja realmente um crime, até porque a venda da ayahuasca ela só é permitida para cultos religiosos. Ela é considerada uma bebida para cultos religiosos. Quanto ao rapé, o rapé é um fumo, né, um tipo de fumo em pó, que a gente aspira pela narina. Então, quando a gente inala, ele entra em contato com as mucosas e com isso ele age rapidamente no nosso cérebro. Então, é um processo também químico, seria o mesmo processo da gente estar pitando, né? Colocar o fumo no cachimbo e fazer aquele ritual de pitar, que é praticamente uma oração, só que a gente faz rapidamente, né? Bota aqui no nariz, dá uma cheiradinha e a sensação vem muito rápida. Então, essa é a ação do rapé. A Certo. sananga é um colírio, tá? Eu até hoje não consegui entender o porquê desse uso desenfreado da sananga em rituais xamânicos. A sananga é um colírio feito com uma erva. Ela é usada pelos índios quando eles vão à caça, quando eles saem para caçar. Então, ela é usada para poder aumentar a acuidade visual, para eles poderem enxergar melhor para poder caçar. E aí dizem que também é bom para alguns tipos de problemas da vista, né? E Uhum. aí, de repente, isso virou um uso desenfreado. Então, que a Uhum. pessoa vai, toma ayahuasca, faz o cambô, que é botar o veneninho do sapo ali inocular, né? E furinhos no corpo, Uhum. cheiram o rapé e botam sananga no olho. E em alguns rituais tem, além disso tudo, usado a Santa Maria, né? Uhum. Que é nada mais, nada menos do que a cannabis, né? Ah, tá. Certo. Certo? Interessante. Então, Hum. tem muitos rituais xamânicos que está sendo feito uso, comungam, né, a Santa Maria, Uhum. mas é a cannabis, então como não pode, no Brasil principalmente, não é permitido, né, então esse nome foi dado. Então eu, como repito, acho que é um excesso de medicina num processo só. Certo. Você tinha comentado nos seus vídeos que para a iniciação xamânica ou para as viagens xamânicas, as substâncias talvez não nem seriam necessárias. É isso? Quando um processo de iniciação, Uhum. ele é um rito de passagem. Uhum. Então, ele tem que ser marcante. Você tem que entender e tem que sentir que você era uma pessoa ontem, aquela pessoa morreu e hoje nasceu uma nova pessoa. Essa é a grande definição do xamã. É aquele que morre e renasce, Renasce. né? Então, um processo iniciático, uma iniciação xamânica, ela precisa ser marcante, ela precisa te levar à morte e renascimento. Então, com a bebida, com a medicina, é muito mais fácil disso acontecer. Hum. Mas é perfeitamente possível, na Casa do Consolador, nas iniciações que nós fazemos lá, a gente usa o tabaco, né? O Uhum. tabaco pitado no cachimbinho xamânico e os processos são muito fortes. Então, Uhum. não, a gente lá não tem a ingestão da ayahuasca, né? Uhum. Mas a iniciação acontece, o processo é forte e é marcante. Dá para fazer também com respiração, dá para fazer Hum. também com tambor, com chocalho. Então, tem muitas outras formas de se entrar em estado alterado de consciência e Aham. não só bebidas, tá? Entendido.
muito importante. E quando for, né, utilizar, tem que utilizar com o sentido de sacralidade, né? Como se você fosse realmente. É quase como um rito religioso, não é isso? É exatamente, é um processo muito intenso, né? É a sua passagem deste mundo ordinário, deste mundo comum, esta realidade comum, para um Uhum, mundo mágico. certo. Então, este processo, ele precisa ter um propósito. Eu Uhum, preciso ter um porquê fazer isso. Não é para eu ficar fazendo simplesmente, né? Porque é legal, porque eu vejo umas coisas muito malucas. Então, não é para isso. Até uhum. porque, por mais que se diga não vicia, é bom, ajuda em muita coisa, mas tem sim contraindicações. Ah, certo. E isso nos leva a uma pergunta de uma seguidora. Ela pergunta se o ayahuasca faz mal para a saúde. Então, mal ele não faz, desde que seja feito num processo controlado, né? Uhum, Quando eu digo controlado, com pessoas fazendo a ancoragem, o suporte, e uhum, desde que seja visto, seja feita uma anamnese para ver se você não tem propensões a ter problemas futuros. Que tipo de problema? Principalmente quem já tem algum tipo de problema psiquiátrico. Então a gente ah, precisa entender assim, que a ayahuasca, ela vai atuar quimicamente no nosso cérebro. A natureza, ela é muito perfeita. Então, ela fez o quê? Ela criou uma barreira, né? Que tudo aquilo que é experiência que não é boa ou que já faz parte do passado, ela fica arquivada num arquivo que fica fechadinho a chave. Porque uhum, senão a gente fica acessando aquilo o tempo todo e a gente acaba enlouquecendo. uhum, Então, quando eu tomo uma bebida de poder, uma bebida enteógena, como a ayahuasca, por exemplo, uhum, ela quimicamente derruba esta barreira. uhum, Então, o que eu preciso entender? Se eu já tenho algum curto-circuito ali no meu cérebro, se eu certo. já tenho alguma propensão a algum tipo de doença psiquiátrica, se eu já tomo medicamentos, Aham, vai conflitar. Essas vai. duas químicas vão brigar ali dentro. Então, podem acontecer surtos, sim, Uhum, mas raramente pode acontecer morte, sim. Tá? aham, aham, Então, num primeiro momento, é seguro, é legal, não faz mal para a saúde, mas existem as contraindicações e uhum. a grande maioria do pessoal que está trabalhando com estas medicinas não está tomando esses cuidados. E é aí que é o grande risco. Certo. E até no ponto de vista ayurvédico, se você for observar, o fumo, né, essas substâncias, elas são muito, vamos dizer, acásticas, etéricas, né? Isso, E se você já está passando por um processo de ansiedade, de depressão, ainda que seja algo leve, né? Uma ansiedade leve, isso vai trazer um distúrbio muito grande no seu elemento ar. E isso vai exacerbar a sua ansiedade, vai exacerbar todos os processos psicológicos que já estejam ocorrendo. Então, como a Shirley falou, primeiro a gente precisa de ancoramento energético. É isso, né? é isso. E esse Uhum. ancoramento energético, como é que ele funciona? Então, como eu vou chegar para fazer um trabalho de medicina, para fazer uma vivência xamânica com as medicinas da floresta, como é chamado, né? As pessoas, normalmente vou chegar ali num estado de desequilíbrio, né? Ou de desconhecimento até do que vai acontecer. Então, esse ancoramento energético ele tem que ser feito por aquelas pessoas que vão conduzir o trabalho. Elas têm que ter uma força espiritual e energética grande Uhum, para poder segurar, porque
é um trabalho para eu buscar a minha cura, para eu buscar o meu equilíbrio. Então, muita coisa vem à tona durante o processo e quem está conduzindo o trabalho precisa ter força para segurar. Se essa pessoa tiver a força e conseguir lidar bem com todo o movimento energético que acontece, o processo é sensacional. Agora, se não tiver, o inverso também pode acontecer. Em vez de eu melhorar, eu tenho uma piora muito grande. Isso. Eu tenho até uma internauta aqui que disse que tomou a ayahuasca, no primeiro a experiência se sentiu bem, na segunda se sentiu muito mal. Uhum. Então, é uma coisa que é imprevisível quando não é segura, né? Precisa ter esta segurança tanto do facilitador do processo e quem está tomando a bebida. Eu acredito que a gente precisaria pelo menos ter uma visão do que vai acontecer ou do que pode acontecer, porque às vezes você faz a ingestão da bebida, você fica esperando ver um mundo colorido e florido, né? Só que a primeira fase do processo que vem à tona são as sombras. É tudo muito aterrorizante em preto e branco. Então, se eu recuo ou se eu me assusto com este primeiro momento, eu vou ter o que o pessoal costuma chamar da peia do Daime, né? Eu vou bloquear o processo, eu não quero ver aquilo. Então, quando eu bloqueio, tudo aquilo que era para ser limpo lá no meu subconsciente começa a acontecer uma limpeza a nível de corpo físico. Aí é que vem os vômitos, diarreia, incontinência urinária, tudo que começa a acontecer, porque o processo vai acontecer. Tá? Depois que começou, não tem mais como você suspender, né? Então a decisão de estar tomando isso tem que ser firme, tem que estar ancorada num propósito muito seguro, muito correto, muito maduro e ter consigo um xamã de muita experiência, mas também de muita fortaleza, né? Tá. Tem uma seguidora aqui que mandou uma pergunta interessante. Ela pergunta se as visões e os efeitos do chá, não sei que chá é esse, eu acho que o chá do ayahuasca significa. Isso. Ok. Significa expansão de consciência ou essa é coisa da cabeça? Então, como diz o Michael Herner lá no Caminho do Xamã, né? Quando você entra em estado alterado de consciência, e a ingestão do chá é uma das formas de você entrar, né? Você passa para um outro universo, você passa para um mundo mágico. E no mundo mágico, absolutamente tudo é possível. Né? Então, cavalo com asas, borboletas que carregam um leão nas costas. Então, tudo ali é perfeitamente possível, porque é uma outra realidade. É uma realidade onde você está olhando com a visão ampliada. Então, nada é sugestão da imaginação. Tudo está arquivado lá no seu arquivo acástico, no seu subconsciente. Tudo faz parte do seu mundo mágico. Então, o que vem faz parte do processo sempre. Certo. E para quem está interessado em xamanismo, é muito importante estar aberto a esse mundo mágico. E aí a minha pergunta é: o que seria esse mundo mágico e como podemos nos aproximar desse mundo mágico e aceitar esse mundo mágico? Porque a gente ainda tem muito preconceito de tudo que é mágico, né? Justamente o que você falou lá no começo, né? A gente tem esse conceito de que magia é coisa de feitiçaria, ou então é show pirotécnico, né? Então, e não, este mundo mágico, os nativos entendem que a gente tem esta realidade que a gente vive, que é chamado do mundo ordinário ou da realidade comum, né? E quando a gente faz algum processo para entrar em estado alterado de consciência, o que é o estado alterado de consciência?
nós agora estamos conversando e quem está nos ouvindo, nós estamos com as nossas ondas em beta. Então, um comprimento de onda onde a gente está em atenção, nós estamos plenamente nesta realidade. Se a gente fizer agora um exercício de relaxamento aqui, um exercício de respiração, as ondas vão baixar para teta. A gente vai entrar naquele estado de relaxamento próprio para meditação, para yoga. E aí, se a gente relaxar mais profundamente, a gente vai para o estado teta, que é aquele estágio entre o estar acordado e o estar dormindo. E é nesse estágio, então, que o nosso subconsciente começa a liberar memórias. Então, é aí que a gente entra no mundo mágico. Né? Eu alterei o estado de consciência, eu estou quase dormindo, mas eu estou em pleno controle do processo. E eu determino para que mundo mágico eu vou. Eu posso ir para o mundo superior ou eu posso ir para o mundo inferior. Então, ou posso ficar, né, neste mundo mesmo, só que numa realidade alterada. Certo. Eu tenho esse controle absoluto do processo, mesmo estando em estado alterado de consciência. Entendido. E é possível fazer essas viagens xamânicas em casa, sozinho, mesmo aqui, sem o uso, obviamente, sem o uso dessas substâncias? Sim, é possível. Quando a gente fala que a gente vai sair para esse nosso universo mesmo, que é o universo intermediário, então a gente vai fazer um relaxamento. Existem vários relaxamentos na internet. Lá no meu canal estou colocando várias vivências, né, várias jornadas. Então, onde você pode entrar em estado alterado de consciência, fazendo exercício de respiração, fazendo exercício de relaxamento, com o som de tambor, com o som de chocalho, com o som de flauta, meditando. Então, tem várias formas que você pode fazer isso sem ser o uso das medicinas, né? Uhum. E você pode sair para o mundo intermediário, que é o que você sai pela porta da frente para andar neste universo mesmo que a gente vive. Você fazer uma jornada como se você estivesse subindo para ir num mundo superior, para encontrar seus mestres, para fazer uma prece, uma gratidão ou para buscar respostas, sem problemas também. Quando você vai para o mundo inferior, que é onde você vai acessar seus arquivos acásticos, vai entrar no subconsciente, vidas passadas, qual que é o grande cuidado que precisa tomar? É você trazer coisas, trazer situações que você não está pronto para lidar. Tá? Então, vou para o mundo inferior, vou lá acessar minha memória, vou ver o que eu fui numa vida passada. Não adianta eu falar que você não pode fazer em casa, porque você abre lá a internet, está cheio de vivência para você fazer. Né? Qual que é o grande cuidado, então? É saber que se você vai para o mundo inferior, você pode acessar alguma situação dessa que você vai ter dificuldade para lidar. E assim sendo, se isso acontecer, buscar apoio terapêutico imediatamente para te ajudar a lidar com o que você trouxe à tona. Ah, muito bem. Então é interessante, em paralelo com o xamanismo, ter o auxílio de um profissional. No caso, você também estaria dando este acompanhamento, você como xamã, por exemplo, ou você pode estar indicando um outro profissional, seria isso? Eu sou terapeuta xamânica, né? Isso. Eu ajudo as pessoas a entrarem em estado alterado de consciência sem uso de substâncias, tá? E para poder ir resgatar, né? Tem uma técnica nativa norte-americana que chama resgate de pedaços de alma. Então, que o propósito é justamente irmos buscar isso lá do passado para ajudar a pessoa a entender os seus traumas do presente.
Tá? Então, quando a pessoa faz uma regressão espontânea, quando ela resgata um pedaço da sua alma numa jornada, muitas às vezes a pessoa, ela mesma olha aquela situação, agora entendo por que que isso acontece, por que que é assim, e ok, né? Agora, tem pessoas que quando vem uma situação, ela não consegue lidar com aquilo, ela não consegue entender, então, aí nesse caso, ela vai precisar sim de um suporte terapêutico. É, e é bom já estar consciente que isso é uma possibilidade, né? Sim, tem que saber disso. Eu acho importantíssimo, porque senão o choque é muito grande e a pessoa volta pior do que ela foi. E o propósito não é esse, o propósito é você ir sempre melhorando. O propósito é a cura. O processo, E exato. tem um usuário aqui, Coredomar, o nome dele. Quando sentimos um despertar, temos que procurar ajuda, um lugar e um mestre para seguir? A pergunta dele. Então, eu sou absolutamente contra mestres. Hum, Eu acho assim que a gente precisa ir buscar sim informações, buscar ajuda, buscar suporte, né? Ouvir um lado, ouvir o outro, e trazendo, formando. Às vezes, uma determinada pessoa tem uma ferramenta para sua cura. Então, às vezes a pessoa vem a mim, eu tenho uma ferramenta que ajuda ela a caminhar um pouco. Aí, num determinado momento, a ferramenta que eu tenho já não é mais suficiente, então eu vou encaminhar, por exemplo, para você, que eu entendo que o seu trabalho pode auxiliar, e assim a gente vai fazendo esta corrente multidisciplinar, né? muito E a bom. pessoa, ela vai se tornando mestre de si mesma. Ah, e esse é Né? o grande objetivo, não é mesmo? Com certeza. Né? A gente não ser escravo de ninguém, a gente ter pilares, ter suportes, mas nunca ser escravo e não viver sem a opinião daquela pessoa. Exato. E aí leva para uma pergunta aqui da Gabriela e da Andrea. A Gabriela pergunta: como saber o propósito da reencarnação atual? Olha que profundo. E Uhum. a Andrea pergunta: como descobrir nosso propósito e conseguir ir por este caminho? Ok. É muito, muito interessante a pergunta, né? Porque Aham. nós não estamos aqui sem propósito. É, Como é que funciona? A gente vai tateando no caminho, porque a gente já vem com esse véu do esquecimento, justamente porque a gente precisa ir aprendendo e colocando em prática também as nossas aptidões. Então, cada um de nós vem com uma aptidão diferente, e essa já é a nossa primeira ferramenta para a gente reconhecer a nossa missão. Então, a gente está num plano que a gente veio para resgatar, para, como eu digo sempre, para pagar o nosso carnezinho. Então, eu tenho que saber que eu tenho um carnê para pagar. Como eu não sei para quem eu devo, então eu preciso fazer sempre da melhor forma possível, né? Então, sempre com todos, sem olhar a quem, eu vou agindo da melhor forma possível, vou fazendo para o outro da forma que eu quero que façam comigo. E aí, quando eu vou desenvolvendo isso, eu consigo ir encontrando caminhos, as portas vão se abrindo. Eu não acredito que exista alguma coisa fixa, né? Alguma coisa imutável na nossa vida. Muitas pessoas têm sim, nasci para ser engenheiro e vou ser engenheiro até o fim da vida. Ainda mais nesses nossos tempos que a gente tem muitas possibilidades de ir mudando, de se reinventar, Isso. né? Então, o nosso propósito, a nossa grande missão nessa nossa encarnação é justamente evoluir, né? Uhum. E aí, a forma como nós vamos evoluir, a gente vai descobrindo no nosso caminhar, né?
vamos fazendo, vamos trabalhando. Eu só fui descobrir o xamanismo, eu já tinha 45 anos de idade. Né? E foi uma mudança radical na minha vida. E eu acredito que eu comecei a encontrar o meu propósito ali. Olha só, então Entendeu? não tem idade para isso, né? Não tem não. É sempre. A gente tem que estar aberto a essa transformação, a gente tem que entender cada momento que a gente está vivendo e ir se encaixando, não sendo gado, né? Não Não sendo sendo gado. Isso. exatamente, não sendo gado, mas a gente descobrindo a nossa individualidade, né? A gente sendo um indivíduo realmente, porque é o grande propósito. A gente veio faísca divina, mônadas, né? Estamos fazendo todo o processo para voltar ao Criador como um grande sol. Ai, que lindo. Amei essa É. definição. É muito bom. Tem uma pergunta aqui que se encaixa. A Bel pergunta qual a leitura do xamanismo nesse momento de pandemia, isolamento e sentimentos confusos que estamos vivendo. Pois para o povo nativo não existe doença, tá? Eu nunca estou doente. Por quê? Voltando ao que a gente acabou de falar, eu sou um ser perfeito. Eu sou a imagem e semelhança do grande mistério, do grande Criador. E se Ele é perfeição, eu sou perfeição também. Então, tudo aquilo que não é perfeito não faz parte de mim, não é meu, é externo a mim e de alguma forma foi colocado. Então, partindo deste princípio, não existe doença, né? E eu preciso buscar o que é que eu preciso limpar, o que é que eu preciso cuidar, o que é que eu preciso curar para que eu me liberte disso. Então, se estamos todos aqui neste momento, é porque todos nós temos uma reflexão para fazer sobre tudo que está acontecendo. Então, era um momento de nos recolhermos, era um momento de voltar a olhar para nós mesmos. A gente não tinha mais tempo para fazer isso. A vida era uma correria, uma loucura total e a gente só preocupado em fazer o material, material, material e a gente não se olhava mais. Então agora muitas pessoas estão conseguindo voltar, trazer esse olhar para dentro, entender o processo e passar por ele, e muitas pessoas estão entrando em desespero porque não conseguem entender o que está acontecendo. Uhum. A Melissa Romero pergunta aqui o que devemos fazer no presente para melhorar como um todo. Então, o que a gente deve fazer sempre é entender que a avó-aranha ela vai tecendo a grande teia. Então, a gente vai caminhando pelos fios desta teia que são tecidos. Então, eu preciso saber que cada movimento meu nessa teia reflete diretamente em todas as outras pessoas, né? Então eu preciso sempre ter muito cuidado, preciso ter muita atenção em cada movimento que eu faço. Se eu não quero ser ferida, eu não posso ferir. Se eu quero ser amada, eu primeiro tenho que ir emitindo amor. E conforme eu vou emitindo amor, aqueles que não amam vão simplesmente sendo afastados, porque a gente é mesma polaridade. Então é lembrar, né, da teia, da avó-aranha tecendo esta teia, de todos nós nela e lembrar que cada movimento meu reflete em todos os outros. E assim eu vou mudando devagarzinho, é um processo, não é mágica, não é feitiçaria, tá? É um processo que acontece desta mudança, desse entender, né? Que eu vou só
fazer aquilo que eu quiser para mim. Certo. Então é realmente um desafio, o xamanismo é um desafio muito grande para essa sociedade imediatista, onde as pessoas querem tudo no momento presente, agora, 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 e sendo que para você conseguir vencer realmente como ser humano e descobrir seu propósito, enfim, é estar vivendo momento a momento, com muita atenção no presente e ter essa consciência de que todos os seus atos vão desencadear em consequências que podem definir não só o seu futuro, como o de outras pessoas. E isso nos leva ao pagamento de carnê, que eu achei muito interessante que você falou, que não é karma, não leva karma, mas leva os carnezinhos, né, que você vai pagando Exato. ao longo de muitas e muitas jornadas aí da sua evolução. Legal, eu tenho mais algumas perguntas aqui, boas. Pessoal que mora na cidade, uma amiga minha aqui perguntou, Laís, como integrar o xamanismo em nossas vidas morando na cidade grande? Outra pessoa pergunta a mesma coisa. Vivendo em cidade grande, porém com a agenda cheia. Como é que vivencia o xamanismo dessa forma? Eu entendo que seja a melhor forma da gente. É muito fácil ser xamã na floresta. É muito fácil ser xamã isolado de todo mundo. Né? Então, é a gente começar a prestar atenção nos pequenos detalhes, tá? É mesmo você morando no 10º andar, você tirar o sapato, colocar o pé no chão e sentir a conexão com a terra sendo feita. É ter a paciência de abrir a janela para ver a lua, fazer esta conexão. Então, é você ir retornando a fazer esta conexão com as coisas da natureza, mas muito mais do que com as coisas da natureza, é com você mesma. Né? Então, quando eu falo da grande mudança que eu tive na minha iniciação xamânica, eu falo de uma pessoa que era absolutamente intolerante, briguenta, dirigia como uma louca, né? Brigando com todo mundo. Não imagino isso. Essa Isso, calmíssima. pois é, para você ver, por isso essa é a grande mudança, entende? De eu parar, me ver intolerante quando eu estava em estado alterado de consciência, perceber o que aquela intolerância fazia com o meu corpo físico, porque eu senti aquela bolota se formando quando eu comecei a sentir a intolerância, tá? E eu botei para fora aquela bola e eu fiquei tão apavorada com aquilo, eu falei, gente, essa porcaria desse sentimento faz isso no meu corpo físico. E aí, a partir daí, eu comecei a mudar. Então, quer dizer, a intolerância faz parte, sim, do meu ser. Mas eu consegui entender o mal que ela me faz e agora eu não permito mais que ela tome conta de mim. Então, esse é o grande processo do xamã urbano. É você começar a olhar esse tipo de coisa, começar a entender, e aí você vai processando, e eu acho que é a transformação mais linda que tem. Maravilha. No yoga a gente tem... No yoga a gente também pratica isso, né? Quem pratica o yoga na forma integral, existe um termo chamado pratyahara, que é estar consciente dos seus sentidos, né? Dos seus sentidos e fazer abstinência do que é excessivo, do que é demais e que pode estar te poluindo e bloqueando você da tua visão interior, do que você precisa ver dentro de você. Então, eu acredito que o xamanismo está totalmente ligado com o yoga e com muitas coisas que vieram depois. Mas, sem dúvidas, o xamanismo é a nossa primal ancestralidade. Eu acho que todo mundo deveria
aprender sobre. Eu acho que não tem como não aprender sobre xamanismo. Se você é ser humano e vive na Terra, você tem obrigação de entender xamanismo, porque está falando sobre você mesmo, né? Perfeito, perfeito. Então, tem mais, acho que umas duas perguntas, vamos ver aqui. Ah, tá, essa é bem interessante, eu gostei muito, porque eu também posso usar para mim. A Maria Fonseca Soprano pergunta como posso usar o tambor nas meditações. Sensacional. O tambor, ele está ligado diretamente com a energia da Mãe Terra. Então a gente está vivendo, principalmente neste momento, né, a necessidade de restaurarmos um ritmo. E o tambor nos ajuda a fazer esta reconexão. Então é um instrumento sensacional para a gente conseguir entrar em estado alterado de consciência. É muito bom quando a gente está se sentindo carente, desprotegido, tem um toque do tambor, que é aquele toque de duas batidas clássico, que ele representa para a gente a batida do coração da nossa mãe. Então faz a gente voltar para aquele momento de aconchego, aquele momento de útero materno, que é o primeiro som que a gente ouve na nossa vida, né? É o coração da nossa mãe. Então, quando a gente vai fazendo esses toques de tambor, eles vão nos ajudando a fazer esta reconexão. É perfeito, consegue um processo de cura maravilhoso, tá? Olha, e aí como é que eu poderia utilizar isso? Antes da meditação mesmo? Eu faço. Existe algum tutorial? Você poderia até estar É, explicando depois pra gente, sim, a num gente outro pode, vídeo, lá no pode Instagram pro sim, pessoal. Ia ser legal. falar do tambor, trazer toques, Ai, ia né? ser perfeito. Mostrar. Tem pessoas que adoram entrar nesse estado de meditação, nesse processo de cura. A própria pessoa senta e toca o seu tambor e vai buscando o seu ritmo, né? Uhum. Agora, para você fazer uma jornada, é bom você ter já gravado o toque do tambor. Ah, tá. E aí você faz a jornada com o toque já gravado. Tem inclusive alguns toques que tem toque de início, toque da jornada e toque de retornar, já prontinhos para você poder fazer esse processo do começo ao fim. Que interessante. Quero saber mais sobre isso depois. Se Tá? você puder trazer para a gente, Com seria maravilhoso. certeza. Legal. E agora a última pergunta, e muito importante também, uma querida Érica Fernandes. Ela diz: gostaria de iniciar no xamanismo, pois sinto uma forte conexão com a medicina da natureza e os espíritos guardiões da terra. Uau! É, quais literaturas traduzidas para o português seriam recomendadas? Teria também recomendação de cursos? Por onde começar? Por onde começar? É um trabalho. Em termos de literatura, a gente tem bastante informativos. Eu gosto muito do Caminho do Xamã, do Michael Hanner. Ele é um livro que é de uma pessoa extremamente confiável, de um antropólogo que foi fazer as vivências em loco, que experimentou a bebida, né? E depois desenvolveu métodos em contato com outros, porque aqui na nossa selva amazônica, né, é muito usado bebidas. No sul dos Estados Unidos é muito usado o peiote, mas as tribos do centro, mais para cima, eles fazem com tambor. E aí ele foi lá e fez essas experiências e levou para o laboratório e testou. Então ele vem contando tudo isso, eu acho que é muito importante para quem está Uhum. começando. Tem o físico xamã e o místico, tá? Que também é um livro muito bom, porque ele vem contando as vivências dele.
Tem um livro que é bem básico, como se fosse um beabá, que chama Magia Xamânica, que ele Uhum. também traz uma noção geral, um pouquinho de tudo. Então, essas são as literaturas para quem está iniciando. Lá no meu canal, eu já estou na 6ª aula, né? Estou fazendo um curso de xamanismo online, Isso. justamente pensando neste momento de isolamento social, né? Aham. Então, se também para quem quiser acessar, está lá disponível toda terça-feira tem uma aula nova. Certo. Como te achar lá? Como me achar lá? Eu estou como Shirlene Moura Terapias. O e-mail é não, o e-mail é contato@shirlenemoura@gmail.com. Legal. Shirlene com SH, tá? Certo. Eu vou deixar o seu link aqui na descrição do vídeo ou do podcast. Também vou deixar no Instagram para quem se interessa. E vamos sempre estar em contato e vamos fazer essa ponte com o pessoal que estão nos ouvindo para te procurar e, quem sabe, estar fazendo este curso maravilhoso que você está oferecendo gratuitamente, né? Isso. E muito didático, tenho gostado muito. E ela sempre dá uma vivência xamânica no final das aulas, que são muito bom, principalmente se você está passando por processo de ansiedade, enfim, é muito bom. Para quem está realmente em casa nesse momento de pandemia, não tem nada melhor do que estar aprendendo sobre xamanismo. Então, eu recomendo muito o canal. Eu queria perguntar se você teria a disponibilidade de estar nos ofertando uma pequenininha experiência, né, xamânica agora, pra gente Hum. finalizar. Seria possível? Seria, você diz uma vivência? Eu não sei, uma visualização, não entendo muito bem. Tá. O que você poderia estar oferecendo? Um exercício de respiração, qualquer Um ex- coisa. Vamos fazer um exercício, né? Para a É, gente fazer esse contato. Então a uhum. gente fecha os olhos, Ok. vem trazendo a atenção apenas para a respiração e para a minha voz. Vai se desconectando dos problemas, das preocupações. Observe como é que você está respirando. E lentamente vá aprofundando, inspirando mais profundamente, expirando lentamente. Inspire até sentir que os seus pulmões estão totalmente repletos de ar. E então expire até sentir que eles estão totalmente vazios. Concentre-se apenas na sua respiração. Enquanto você vai sentindo todo o seu corpo relaxando. Sinta pés, pernas, joelhos relaxando, relaxando coxas, quadris, abdômen. Relaxa tórax, ombros, braços, mãos. Relaxa músculos do pescoço, mandíbula, músculos da face, couro cabeludo. Estando o seu corpo físico totalmente relaxado,
Nós vamos deixando ele aí, descansando, sendo curado, enquanto nós vamos sair pela porta da frente e vamos caminhar, nos afastando do barulho da cidade, deixando os problemas e caminhando tranquilamente em direção a uma linda praia. Deixe que os seus olhos se deliciem com a paisagem. Observe a areia, a água, o movimento. Observe o sol. O vento que vai tocando na copa das árvores e vai fazendo elas balançarem. Coloque então seus pés na areia, sentindo a areia quente, fofa. Absorva essa sensação e continue caminhando e vá sentindo a areia mudando, ficando mais firme e mais úmida. Você sentindo o frescor da areia e você continua caminhando e a água começa a tocar os seus pés. Deixe-se envolver totalmente pelo movimento das ondas, enquanto você vai avançando mais, deixando esta água fresca, salgada, tocar todo o seu corpo. E quando a onda recua, ela leva embora todo o mal-estar, todo o desequilíbrio, toda a ansiedade, todas as energias não qualificadas são levadas embora. E quando uma nova onda vem, você sente o fortalecimento, a energia, você sente todo o seu corpo florescendo. Deixe-se envolver nesta energia boa da água. Então você começa a fazer o caminho de volta. Venha voltando. E conforme você vai saindo da água, você vai sentindo o calor do sol tocando o seu corpo. A brisa fresca, pisando novamente na areia úmida. Depois na areia fofa. Olhando mais uma vez este cenário, esta paisagem maravilhosa. Sabendo que você pode voltar aí quantas vezes for necessário. E você vem então voltando, bem mais leve, bem mais fortalecido, bem mais seguro. Voltando para o seu espaço, entrando pela porta da frente, reencontrando-se com o seu corpo físico, sentindo que houve um profundo alívio no desconforto, nas dores.
Vá sentindo novamente seus pés, pernas, joelhos, sentindo coxas, quadris, abdômen, sentindo tórax, ombros, braços, mãos, mandíbula, músculos da face, couro cabeludo. Inspirando e expirando profundamente. Movimentando mãos e pés. Se espreguiçando e voltando para o mundo real, bem mais leve, bem mais tranquila. Arro! Uau, Ok? maravilha. Eu não sabia quanto tempo a gente tinha, né? Foi ótimo. Uhum. Foi o ideal. Uma hora, a gente tá Ok. aqui gravando faz 1h11. Tá Tá. ótimo. Olha, isso tem um significado, né? É Dizem, forte. não sei. É um novo começo, né? Ah, é um novo começo? Tudo né? Um. Que alegria. Então, vamos encerrar por aqui. Tá bom. E muito, muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo por se disponibilizar e estar dividindo com a gente. Nossa, é impagável esse serviço que você nos prestou hoje. Eu que agradeço a honra de poder estar compartilhando esse caminho com você e com vocês todos, né, que estão ouvindo a gente, novos companheiros de jornada, e eu estou à disposição para o que for preciso. Maravilha. Muito obrigada, minha irmã. Nos vemos no próximo encontro. Gratidão, irmã. Um bom Namastê. dia. Dia. Namastê.